Bom, a gente tem falado muito da economia americana, das tarifas, da inflação e hoje a gente conheceu um número muito importante e aguardado pelo mercado financeiro. O mercado de trabalho nos Estados Unidos deu mais um sinal de força com os dados do relatório de emprego mensal Payroll. O país criou 115 mil novos empregos no mês de abril. O número veio muito acima da expectativa dos economistas. Segundo pesquisa da agência Reuters, os economistas estavam prevendo 62 mil vagas no período, ou seja, veio muito acima do número previsto. O Departamento de Trabalho americano revisou ainda os dados de março em 7 mil vagas para cima, quando então foram criados 185 mil postos. Já os números para fevereiro tiveram revisão para baixo, em 23 mil unidades, em 23 mil postos, com perda de 156 mil vagas. A taxa de desemprego permaneceu parada em 4,3% no mês de abril e o número de desempregados ficou praticamente inalterado, em cerca de 7 milhões e 400 mil pessoas. Outro indicador importante da pesquisa do Payroll são os ganhos salariais. O ganho médio cresceu 0,2% em abril para 37 dólares e 41 centavos por hora. 37 dólares e 41 centavos por hora. O resultado veio abaixo do consenso do mercado, que prevê uma alta ligeiramente maior, 0,3%. Em um ano, o ganho real dos trabalhadores americanos foi de 3,6%. Para explorar os dados econômicos e comparar a situação do Brasil e dos Estados Unidos, já que a gente esteve diante dos dois presidentes nesta semana, é hora dela, Lucinda Pinto, hora da análise. Lu, muito boa tarde. Dá para dizer que Trump e Lula e Trump têm cenários macroeconômicos parecidos? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. Acho que está rolando uma identificação, uma certa solidariedade. Fico imaginando o Trump naquela conversinha ali fora dos holofotes. E aí, Lula, esse Banco Central, hein? Pô, esse Banco Central, né? The Central Bank, Lula, tá difícil. Então, acho que eles, realmente, Brasil e Estados Unidos, embora tenhamos realidades tão diferentes, tamanhos tão diferentes, a gente está vivendo realmente alguns desafios parecidos. E os números do mercado de trabalho conhecidos hoje só nos aproximam, porque, de fato, esse resultado levou todo mundo a reforçar essa ideia de que não deve ter espaço para um corte de juros por lá este ano. Esse cenário aí parece que ganha força com esse número bastante surpreendente. E aí é interessante, né, Naka, porque não era muito o cenário dos economistas, assim, tinha uma leitura ou tinha uma percepção de que tinha uma desaceleração em curso por lá e com a guerra parece que essa situação até se reverteu. E tem uma coisa que justifica, que está atrelada a esse cenário de conflito, que é a indústria armamentícia dos Estados Unidos, que no fim das contas, embora a guerra esteja gerando um monte de problema, inclusive para a reputação do Trump junto aos eleitores, você tem uma coisa de injeção de força na atividade por meio dessa indústria que é muito grande, Tem né? de defesa, aeroespacial, né? Tem uma série de setores ali na órbita disso. Exato. E aí, esse é um outro ponto interessante, que assim, a gente também está se beneficiando com a guerra de alguma forma, né? Então, só que aqui a gente é por causa das commodities, estamos aqui na parte mais básica da cadeia, né? Na produção desses petróleo, minério de ferro, etc. E nos Estados Unidos já na parte mais industrializada, né? Mais tecnológica da cadeia. Seja como for, a gente também está sendo blindado e de alguma forma protegido diante desse cenário. Então, também dá para dizer que a gente tem esse outro elemento em comum. Agora, diante de tudo isso, quando a gente olha as grandes tendências, né, geradas pela guerra, seus impactos na economia, a gente tem dois países, então, Estados Unidos e Brasil, com um desejo político. Não vou usar a palavra pressão aqui, mas um desejo político. É uma ambição. É uma ambição política por juros menores. A gente tem um mercado de trabalho dos dois países aquecido, de maneira surpreendente até. Temos uma inflação que ela estava numa trajetória meio cadente, mas a guerra bota uma dúvida nessa história. A inflação no Brasil e nos Estados Unidos me parece que reage de maneira distinta, né?
Nos Estados Unidos, parece que o CPI é muito mais sensível à guerra do que o nosso IPCA velho de guerra. Até porque o repasse é feito, né? Aqui Sim. A gente tem a Petrobras dando aquela bloqueada. E é muito importante o que está acontecendo, né? O fato da Petrobras estar segurando o preço da gasolina faz muita diferença. Lá o efeito é direto, né? Da refinaria para a bomba. Então, de fato, tem esse impacto. Agora, a despeito disso, a gente está vivendo realmente um espalhamento, uma disseminação dessa inflação que está surpreendendo, está assustando, eu diria. Assim, realmente a evolução, a rapidez com que essa inflação está chegando a diferentes estágios da cadeia, chegando a produtos mais distantes ali do combustível mesmo, isso está surpreendendo bastante. Agora, independentemente do efeito direto provocado pelo combustível, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil também lidam com essa questão da inflação dos serviços. Lá também está muito alta, está perto de 3%, né, a taxa anualizada. Aqui a gente está falando de uma taxa próxima a 6%. Então, esse indicador é uma demonstração de que a demanda agregada está muito forte ainda nos dois países, nas duas economias. Lá, Naka, tem muito essa discussão aí da produtividade que a inteligência artificial está causando, mas também tem um efeito interessante, que é o seguinte: por causa da valorização das ações, né, de tecnologia, as bolsas estão subindo muito. E nos Estados Unidos, alta de bolsa é injeção de renda, né? É ganho de poder... E do consumidor comum, né? Do trabalhador comum. Porque as pessoas todas investem em bolsa. Aqui a gente não sente isso, mas lá tem esse efeito. Então, isso contribui para alimentar também esse ambiente mais de consumo, mais favorável à inflação de serviços. E aqui a gente tem essa situação, esse quadro de mercado de trabalho tão resiliente que é realmente difícil de explicar, tem várias teorias, né? A transformação, essa coisa toda da reforma trabalhista que continua produzindo seus efeitos, seja como for, a renda que, ainda que a gente esteja falando de renda média, obviamente, né? Até porque a gente tem todo esse problema de endividamento que afeta uma parcela importante do consumidor que não está vivenciando provavelmente esses ganhos, mas o fato é que você tem uma renda média que ainda justifica essa inflação de serviços tão alta. E Lucinda, hoje um dos nomes importantes do Fed, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, deu uma entrevista à Bloomberg TV e ele disse que o futuro da política monetária lá nos States pode incluir aumento na taxa de juro. Ele diz, aspas para ele aqui, não vejo como olhar para a situação atual e, pelo menos para mim, considerar que a única coisa que está sobre a mesa possivelmente são cortes. Ou seja, ele dizendo, a alta é algo possível. Será que a gente vai começar a ver esse debate sobre apertar da política monetária tanto lá como cá? Porque aqui, se pararem de cortar, já é um aperto monetário, efetivamente. Porque já está apertando, né? Sim. A gente já está numa situação bastante contracionista. E lá esse elemento entrou na pauta. Acho que ninguém está enxergando um risco no curto prazo, mas a ideia de que, eventualmente, no fim do ano, começo de 2027, poderia depender da evolução dos preços, que isso poderia acontecer, isso entra na pauta sim, e isso vai pressionar bastante os juros longos, a gente tem visto isso acontecer. Agora, eu queria fazer um outro comentário que eu estava olhando sobre essa questão de endividamento, que está tão nos preocupando e que é um ponto que nos diferencia por conta da gravidade do quadro. Mas assim como o Brasil, os Estados Unidos também estão com um nível de endividamento das pessoas, das famílias, né, das pessoas físicas, num dos níveis mais altos da história, algo como 18 trilhões de dólares. A grande diferença, e era isso que eu queria trazer um pouco, porque aqui no Brasil a gente está vendo o comprometimento de renda das famílias de 50%, não é isso? E o custo dessa dívida é de 30%. Na verdade, o pagamento do serviço da dívida representa 30% da renda. Nos Estados Unidos, o endividamento representa 90%, só que o custo é de 11%. Então, dinheiro barato dos americanos, hein? Então, embora
Porque tem um outro ponto comum entre Brasil e Estados Unidos, que é o fiscal. Lá também tem uma injeção fiscal enorme, bem importante, expressiva, acontecendo como aqui. Só que, exatamente como acontece no endividamento público e no endividamento das famílias, a taxa de juros faz toda a diferença. Então, embora a gente tenha até em algum ponto ou outro alguma vantagem aí nesse cenário macroeconômico, a verdade é que essa taxa de juros deixa a gente sempre no limite de entrar numa situação mais de colapso, diferente da economia americana, que por conta do juro, que é uma questão, o Trump está bravo com o nível de juro e tudo, mas não traz o mesmo risco, o mesmo perigo que a gente vive. Isso é interessantíssimo, esse quadro que você traz é interessantíssimo, porque você tem, então, dois países que tem, onde há uma pressão, um desejo político pela queda dos juros, mas você observa a inflação reagindo à guerra e, ao mesmo tempo, que você tem um fiscal nos dois países muito ruim, com o aumento da dívida nos dois países. Só que tem uma grande diferença. A nossa taxa Selic de 14,5%, que continua sendo um imã para o gringo, vem para cá, e isso acaba mascarando essa situação. É bom por um lado, que consegue trazer fluxo e manter o câmbio aqui bem comportado, mas por outro lado é nefasto para as famílias e para as empresas que estão endividadas, né? Então, e aí acaba sendo a grande diferença dos dois países. É isso, no fim, temos tanto em comum, mas a taxa de juros nos separa, né, de forma impressionante e que com reflexo, com repercussão em tantas outras variáveis, né? É isso. Ai, olha, já pensou se tivéssemos juros de 4% como os americanos?